Bom, então eu vou falar agora, de maneira muito sintética, né, sobre a perspectiva estratégica de Godet. Né. É bom situar que esse enfoque é o enfoque do Godet, do Michel Godet, né? Porque tem outros perspectivistas, né? Como o Schwartz, né? Que eu coloco aqui, que eu coloco também nesse curso como leitura complementar, né? O Schwartz publicou um livro extremamente badalado, né? A arte da visão de longo prazo, né? O Schwartz é talvez o prospectivista mais conhecido dos Estados Unidos da América. Tá? Agora, em termos de perspectiva estruturada, eu diria que o cenarista de maior renome, né, internacional é o Godet, né? E a escola mais estruturada, né, em termos de perspectiva, né, é a escola francesa. Né? Tá? Então a gente preferiu priorizar, né, a escola francesa, né, nesse modo. Tá? Bom, então, inicialmente é importante conceituar perspectiva e cenário. Então, a perspectiva é um olhar sobre o futuro, né, orientado a iluminar, a esclarecer a ação presente. Né? Então, um olhar voltado para o futuro, cujo objetivo é auxiliar, né, ao planejamento estratégico que a gente esboça no presente, né, para intervir sequencialmente, enfim, numa tendência histórica. Né? O cenário, agora, ele é uma perspectiva formalizada, no sentido de que é uma análise prospectiva apoiada em métodos e técnicas rigorosas, tá? Em sistemas de cálculo. Né? Porque, afinal de contas, a perspectiva poderia ser uma perspectiva informal, né? Uma perspectiva através de uma bola de cristal. Né? Enfim, não é, no caso do cenário, não. A gente teria que utilizar um conjunto de instrumentos de trabalho, de formas de análise. Tá? O que a gente entende por cenário? É fácil. O cenário é um conjunto de tendências. Tá? Um conjunto de tendências que deveria se caracterizar, esse conjunto, pela plausibilidade, né? Pela verossimilhança, né? Essas tendências deveriam ser verossímeis, plausíveis, né? E, fundamentalmente, esse conjunto deveria se caracterizar, né, pela coerência. Tá? Não se admite a presença, dentro de um cenário esboçado, né, de duas tendências contraditórias. Tá? A gente não seleciona um cenário, né, enfim, a priori, constituído por tendências contraditórias ou incoerentes. Né? Então, o aspecto da coerência desse conjunto de tendências é fundamental na seleção do cenário. Essa é uma definição, a gente tem que definir o horizonte temporal da análise prospectiva. Pode ser um horizonte temporal de 2 anos, 4, 15. Né? 15 a gente evita, né? Isso, a gente se recorda do plano quinquenais soviético de 15 anos. Dada a forte instabilidade, digamos, do nosso país, né, periférico, enfim, a gente prefere trabalhar com tempos mais curtos. Né? Em geral, os tempos, digamos, pertinentes à duração de uma administração, de 4, 5 anos, enfim. Ok? Bom, agora, então, definido o conceito de cenário, seria interessante falar um pouco sobre as formas de análise da perspectiva. Primeiro, análise estrutural. Né? Antes da análise estrutural, eu diria que o ponto de partida, digamos, da construção de um cenário consiste na definição, dentro de um grupo, né, de um fórum, de um grupo, né, na definição das variáveis ou dos elementos que terá um impacto decisivo sobre o futuro de um sistema ou de um problema, de um assunto. Né? Então, a pergunta seria: o que variáveis vão ter um impacto decisivo, importante, fundamental sobre um programa determinado, por exemplo, o programa de saúde da família? Sobre o futuro desse programa. Que variáveis a gente deveria considerar para
estabelecer uma narrativa sobre o futuro desse programa, tá claro? Então, através de um brainstorming, o grupo declina, né, um número determinado de variáveis. Ora, num segundo momento, a gente faz uma redução de variedade. Essa redução de variedade é fundamental. E aí entra a análise estrutural. A análise estrutural é um tipo de análise que permite hierarquizar as variáveis listadas num primeiro momento. Hierarquizar. Atribuir uma ordem de importância, digamos, a essas variáveis, né? Então, a análise estrutural tem como objetivo, digamos, selecionar as incertezas críticas que vão compor, por definitivo, o cenário, né? As variáveis-chave do cenário, tá? E a gente vai selecionar essa variável com base em duas dimensões, né? Em duas dimensões. A motricidade é uma dimensão, né? E a incerteza, a motricidade e a incerteza. O que é uma análise estrutural? Para isso tem um slide, né? Genérico, hipotético, não é uma situação real, enfim. É um slide onde constam 4 variáveis, né? V1, V2, V3 e V4. Então, na análise estrutural, a gente simula, o grupo, o fórum de trabalho, simula o grau de influência de uma variável sobre as outras variáveis. O grau de influência que uma variável teria sobre as outras. Tá? Usando uma nomenclatura, digamos, uma classificação que em geral vai de 0 a 3. Tá? 0 é nenhuma influência, 1 é uma baixa influência, 2 é uma influência média e 3 uma alta influência. O 3 corresponde a uma alta influência. Tá? Então a gente aqui simula a influência de uma variável sobre as outras, 2 a 2. Né? 2 a 2, ou seja, a influência de V1 sobre V2 em separado, a influência de V1 sobre V3 em separado e assim por diante. Está claro? Que é o que aparece no slide respectivo. Né? E depois, a partir, digamos, dessa simulação, a gente calcula a motricidade e a dependência dessas variáveis. Né? Como é que calcula a motricidade? E o que é a motricidade? A motricidade é o grau de determinação de uma variável sobre as outras. O grau de determinação ou o grau de influência, né, que uma variável tem sobre as outras. Né, em termos causais, de fato, em termos causais. Tá? Então, a gente obtém esse cálculo da motricidade, né, enquanto número absoluto, somando as linhas, digamos, da matriz da análise estrutural. Se a gente observa, digamos, o slide respectivo, né, a gente identifica aqui, né, que a variável que apresenta uma maior motricidade é a variável V1. Tá? A variável V1, que tem uma alta influência sobre V2, né, uma influência de 3, uma influência média sobre V3, uma nota 2, e uma influência baixa sobre V4. A somatória dá 6. Tá? Então, somando, digamos, nas linhas, a gente obtém a motricidade. Tá? Então, a motricidade é uma primeira dimensão importante que a gente deve considerar na escolha das incertezas críticas, das variáveis-chave do cenário. Tá? A gente deveria priorizar as variáveis de maior motricidade, aquelas variáveis que são mais determinantes, né? Que são mais causa do que efeito, que contribuem para causar as outras variáveis, que exercem uma influência decisiva sobre as outras variáveis. Está claro? Então, essa é uma primeira dimensão. Agora, a dependência, digamos, corresponde à análise, digamos, de em que medida, digamos, uma variável é efeito de outras variáveis. Né? É efeito de outras variáveis. Tá? Então, a gente obtém, digamos, o coeficiente da dependência, ou o valor da dependência, somando as colunas. Somando as colunas. Então, nesse slide que eu apresento aqui, a variável de maior dependência, tem duas variáveis de grande dependência, V2 e V3. V2 e V3. O que significa isso? Que obtiveram, digamos,
um coeficiente de dependência de 6. O que significa isso? Que essas variáveis são mais efeito do que causa. Tá? São mais efeito do que causa. São mais o resultado de outras causas do que causa das variáveis que no seu conjunto configuram ou conformam o sistema prospectado. Está claro? Então, é evidente que as variáveis de pouca motricidade e de alta dependência deveriam ser descartadas. É a operação descarte. Né? Então, a análise estrutural é uma análise que ajuda a descartar variáveis, né, que não seriam consideradas na análise de cenários. As variáveis de muita dependência e de pouca motricidade seriam descartadas. A gente deveria priorizar a alta motricidade, as variáveis que são mais causa do que efeito, digamos, que arrastam, né, arrastam as outras variáveis, né, e também levar em conta o grau de incerteza das variáveis. Tá? A gente conjuga o nível de motricidade da variável, né, com o nível de incerteza. Tá? O nível de incerteza. Priorizando variáveis de alta motricidade e de algum grau de incerteza. Tá? De algum grau de incerteza. Leva em conta essas duas dimensões. Tá? Bom, então vamos supor que a gente definiu, digamos, tem um slide, digamos, em que a gente faz a descrição da análise estrutural, digamos, que ajuda, inclusive, a responder a uma das perguntas do questionário que a gente colocou para os alunos responderem, digamos, como parte da avaliação do módulo, enfim. Né? Bom, agora, análise dos atores. Qual seria a importância da análise dos atores? Vamos supor que a gente já definiu a variável-chave, a partir da análise estrutural, considerando a motricidade e a incerteza. Para que serve essa análise dos atores? A análise dos atores serve para simular ou definir as tendências dessas variáveis. Tendência dessas variáveis. Né? Por tendência, a gente entende o termo evento também, são sinônimos, tem vários sinônimos aqui, tem uma sinonímia. Tendência é a mesma coisa que evento, e a mesma coisa que hipótese de comportamento futuro. Tá? E tem gente que denomina também a tendência de configuração. Então tem essa sinonímia assim, multifacetada. Tendência, enfim. Então, essa é uma simulação extremamente complexa, digamos, ou seja, traduzir as variáveis em tendências. Em tendências. Tá? E escolher, digamos, entre as tendências pertinentes a cada variável, aquela tendência que seria a tendência central. O que é uma tendência central? O termo tendência central ou o termo evento central é uma tendência de maior probabilidade de ocorrência. Maior probabilidade de ocorrência. Tá? É importante a gente conseguir definir, digamos, distinguir aquela tendência de maior probabilidade de ocorrência que seria a tendência central. Tá? Né? Bom, repetindo o que a gente colocou na apresentação do módulo, o que a gente faz em relação à análise dos atores? Né? Na análise dos atores, a gente mapeia as estratégias dos atores e os objetivos dos atores. Tá? Então, no trabalho de grupo, né, os alunos deveriam, de alguma maneira, discernir, né, por consenso, porque isso tudo é um trabalho baseado no consenso argumentativo, né, definir as estratégias e os principais objetivos dos atores vis-à-vis as variáveis-chave do cenário. Tá? É claro que, para isso, é importante ter um conhecimento mínimo dos atores. Né? E muito mais do que simular os atores, a gente deveria procurar esses atores. No sentido de questionar os atores, de entrevistar os atores. Então, metodologicamente, a entrevista, que é um instrumento de pesquisa, digamos, é um instrumento extremamente válido, entrevistar os atores. Às vezes, os atores, como diz o Godet e outros autores, não falam, não costumam falar, digamos, de suas estratégias, mas falam das estratégias dos outros. Isso já é importante.
falam das estratégias dos outros. Ok? Então, essa é uma primeira definição, a definição das estratégias e dos objetivos dos atores, né? Você faz isso entrevistando e faz isso também a partir de uma análise documental, né? Que implique em se debruçar sobre declarações, digamos, dos atores, tá? Enfim, documentos, né? O discurso dos atores, né? Formulando em determinados fóruns públicos, ou eventos, ou formas de debate, enfim. Então, a análise documental do discurso, né, dos atores é muito importante, assim como a análise, digamos, histórica da posição assumida por esses atores, como ele vem longitudinalmente se posicionando, está claro? Para não chutar as estratégias, para não chutar os objetivos. É importante ter uma aproximação, né, dos atores, né, se aproximar o máximo possível, né, dos atores. Tá? Bom, além, digamos, dessa definição dos objetivos e estratégias, tem vários instrumentos de trabalho que nós podemos operar aqui, né, que nós podemos utilizar. Um é esse que eu coloco nesse slide aqui, né, enfim, que é a análise da influência dos atores sobre as variáveis, né? Então, a gente relaciona os atores, né? Acho que o ponto de partida, digamos, da análise dos atores, né, é a definição dos atores. O Godet sugere relacionar no mínimo 5 atores relevantes, né? Esses atores seriam escolhidos com base no critério ter algum grau de controle sobre as variáveis. Então, não vale colocar um ator que não tem nenhum grau de controle sobre variável nenhuma, entendeu? Esses 5 atores ou mais seriam atores com algum grau de governabilidade, de controle sobre as variáveis. Mas tem esse instrumento específico que é uma matriz da análise de influência dos atores sobre as variáveis, está claro? Em que nós podemos utilizar a nomenclatura, digamos, da análise estrutural, de 0, aquela classificação de 0 a 3. 0 seria nenhuma influência, 1, baixa influência, 2, média influência e 3, alta influência. O alto grau de controle, de governabilidade, né? Nesse exercício aqui, por exemplo, sobre o Programa de Saúde da Família, a gente elencou 5 grandes atores. O Ministério da Saúde é um grande ator. Foi ele o responsável pela promoção em escala nacional do PSF. Tá? E a grande instância financiadora que transferiu recursos, né, para os municípios e estados implementarem, né, programas de saúde à família. Tem o CONASEMS, né, que é o Conselho dos Secretários de Saúde Municipal, o CONAS, né, que é o Conselho dos Secretários de Saúde de nível estadual, né. Tem o MEC aqui, né, e tem os conselhos profissionais, como atores, como alguns dos atores. Por que o MEC? Por que o MEC? Porque, dentre as variáveis, né, que a gente escolheu em alguma simulação anterior, enfim, realizada no âmbito do mestrado acadêmico da ENSP, né, foram definidas algumas variáveis-chave do cenário, né, que aparecem, digamos, no meu documento de base, né, que é um documento que se apoia o tempo todo em exemplo. Eu procuro ilustrar a prospectiva através de exemplos concretos que foram construídos pelos próprios alunos, né, tá? Pelos próprios alunos. Então, a variável que eles escolheram como a variável mais importante para pensar o futuro do PSF foi o financiamento, a garantia do financiamento. Sem a garantia do financiamento, o PSF fracassa, né? Outro é a universidade, né, a formação profissional. O futuro do PSF depende muito da formação de um profissional médico diferente, né, do atual, menos especializado, que tem uma visão mais generalista, enfim, e depende muito da especialização do médico de família, né, da constituição de polos de formação regional, visando
a formação de um profissional especializado em saúde da família. Tá? Então, essa é uma variável fundamental, digamos, para o sucesso ou não do programa. Outro é a integração, a variável integração. Tá? Então, o MEC entrou ali como ator-chave porque ele tem algum grau de controle sobre a formação profissional do médico. Tá? E o conselho profissionais, idem. Né? O conselho profissional, idem. Tá? Tem a ver, digamos, com a conformação das pautas de comportamento, das formas de comportamento dos profissionais. A integração também entrou como uma variável fundamental. Por quê? Porque o programa de saúde à família, sem uma média complexidade eficaz, competente, sólida e sem uma alta complexidade, não funciona. Não funciona. Está claro? A integração do sistema de saúde, dos vários níveis de complexidade do sistema, é uma condição de possibilidade da viabilidade do sucesso do PSF. Tá? Porque o PSF precisa encaminhar determinado caso para média complexidade, precisa de laboratórios de algum grau de complexidade, enfim, de formas de diagnóstico e de intervenção terapêutica de uma complexidade superior. Tá? Então, ele precisa atuar, digamos, de maneira integrada dentro de um sistema. Tá claro? Então, o sucesso e o futuro do PSF, para ele não se deteriorar, digamos, perder força e prestígio, depende do grau de integração do sistema, tá? Que é um calcanhar de Aquiles, digamos, do nosso SUS, né? Que é um sistema atualmente muito fragmentado, ainda pouco integrado. Né? Outro é a fixação do profissional também, a fixação do profissional, digamos, a um determinado território, sobretudo a fixação do profissional em regiões mais carentes, digamos, e em regiões do interior do país, enfim. Então, essa é uma variável importante, digamos, a fixação do profissional, que depende muito da implementação de alguns estímulos, né, e incentivos. Né, tá? A questão de como levar, esse é um problema do Mais Médico, né, como levar médico para o interior, né, sem ter que contratar cubanos, enfim, tá claro? Outra é o controle social, outra variável, e outra é o grau de comprometimento do município com o PSF. Então, a gente selecionou ali 6 variáveis que aparecem aqui no nosso texto. Tá? E a gente, então, fez essa análise da influência dos atores sobre as variáveis. E concluiu que, por exemplo, sobre o financiamento, o ator que tem mais influência é o Ministério da Saúde, né? Que aparece com uma alta influência ou com uma nota 3, digamos, em termos de influência. Né? E, no segundo lugar, tem em termos de influência sobre essa variável, tem o CONAS e o CONASENS. Tá? E o CONASENS, que deveriam aportar com uma contrapartida em termos de recursos destinados ao PSF. Tá claro? Agora, o MEC, por exemplo, não tem nenhuma influência sobre o financiamento do PSF e os conselhos profissionais, idem. Então, tá claro? Então, a tendência, digamos, que vai vai assumir, digamos, que essa variável específica, financiamento, são tendências que dependem muito mais do CONASENS e do Ministério da Saúde do que do MEC. Digamos. O MEC não tem. O MEC tem uma maior influência, sim, sobre a formação profissional de nível universitário. Tem uma influência de nível 2, né? Tá? Enfim, uma baixa, uma média influência. Né? Tá? Agora, por exemplo, em relação à integração dos serviços, se o ator que tem mais influência sobre financiamento é o Ministério da Saúde, ainda, os atores que têm mais influência aqui sobre a integração são o nível local, o CONASENS e o CONAS. São os secretários municipais de saúde, fundamentalmente. Está claro? E os secretários estaduais de saúde. E hoje em dia, dada a configuração do nosso sistema bastante descentralizado, o secretário municipal de saúde é um ator muito mais importante, que tem uma influência muito maior sobre a variável integração do que o próprio Estado. Né? Está claro? Na medida que, enfim, foi atribuído ao município a gestão do sistema único local de saúde. Embora a gente entenda, digamos, que
tão fraquinho que não tem nenhum controle sobre a média e a baixa complexidade, que tem pouco recurso e que tem pouca capacidade de gestão do sistema. Portanto, tem uma pouca capacidade de administrar e de gerir essa variável de integração. Por isso que o Estado também tem que ser considerado. Né? O Estado também tem que... São os atores mais importantes do ponto de vista da variável de integração. A integração do sistema, digamos, que é uma variável da que depende o futuro do PSF, né? É uma variável que depende mais, digamos, dos secretários estaduais e municipais do que do próprio Ministério da Saúde. Está claro? Enfim, então a gente faz essa análise um pouco do grau de influência que os atores têm sobre as variáveis. Para quê? Para ter uma conclusão sobre que atores vão ter uma influência maior sobre as tendências, digamos, das variáveis. Ou seja, que atores vão contribuir para formatar, né, de maneira mais decisiva, essas tendências. Tá claro? Bom, também na análise dos atores, que é uma análise muito complexa, nós podemos fazer uma análise da influência de um ator sobre os outros. Na análise estrutural, a gente faz uma análise, digamos, do grau de influência de uma variável sobre as outras, 2-2. Mas aqui na análise dos atores, nós podemos fazer uma análise do nível de influência de um ator sobre os outros, 2-2. De 0-3 também. Tá? Para o quê? Para podermos escolher, né, como conclusão, né, aqueles atores de maior motricidade, aqueles atores que têm mais influência sobre os outros atores, que têm mais peso político, que é no dizeres do Matos, que teria atores que teriam um vetor de peso político superior, digamos, maior. Está claro? E que são atores que, de alguma maneira, vão contribuir de maneira mais decisiva para marcar ou para formatar as tendências, né, da variável. Então, esse é mais um instrumento de trabalho que nós podemos operar no nosso fórum de trabalho. Tá? Bom, aqui tem um slide, enfim, que eu gostaria que vocês vissem com tranquilidade, a posteriori, digamos, onde a gente relaciona os desafios estratégicos, digamos, dos vários atores vinculados a essas variáveis e os principais objetivos, digamos, associados a esses desafios estratégicos. Né? Então, aqui haveria vários desafios estratégicos. Um é o desafio do financiamento, né? Outro é o desafio do número de profissionais capacitados. Outro desafio estratégico é o grau de integração do sistema. Outro desafio estratégico é fixar o profissional. Outro desafio é potencializar o controle social e de qualidade, o que implica também num monitoramento de qualidade, né, feito pelos profissionais e pelos usuários, preferencialmente. E, por fim, o desafio é o grau de comprometimento do gestor municipal. E, em relação a cada desafio, tem alguns objetivos associados. Né? Então, o principal objetivo associado ao primeiro desafio é aumentar o nível de financiamento dos 3 entes federados. Esse é um objetivo. Todos concordam, alguém discorda, quem discorda, é uma análise que a gente vai simular ou fazer a posterior. O segundo desafio estratégico comporta um objetivo definido aqui no nosso exemplo, digamos, que é aumentar o número de profissionais capacitados, através, digamos, de um trabalho no nível da universidade e um trabalho no nível, digamos, da secretaria e de esforço conveniado que impliquem na formação de polos, né, de formação regional de médicos de família. Né. O grau de integração do sistema, ele comporta vários objetivos, né, associados. Né. Tá. Um objetivo que a gente descartou como, enfim, tendência pouco plausível, digamos, é implementar a NOAS como modelo normativo, né? Que a NOAS era uma norma, digamos, de assistência médica, né? Surgia, digamos, no início dos anos 2000, né?
em 2002, parece que surgiu, cujo objetivo era impor a regionalização normativamente pelo país, implicando, digamos, em impor uma sorte de integração, né, mais eficaz dos vários níveis de complexidade do SUS, do sistema. Entendeu? Então, o primeiro esforço que o Ministério realizou, tendo em vista melhorar a integração, foi o lançamento da NOAS e a tentativa de implementação da NOA, que logo depois da sua aparição, digamos, né, na cena nacional, foi violentamente questionada e descartada por ser normativa. Normativa no sentido de tentar impor a realidades muito diferentes, né, como são as realidades do nosso país, digamos, em termos estaduais e municipais, o mesmo padrão de regionalização, o mesmo padrão de integração. Tá? Então, essa NOAS, tem um artigo do professor Wagner, é muito interessante sobre isso, sobre regionalização. Essa NOAS, enquanto um instrumento normativo, enquanto um instrumento impositivo da integração, foi substituída por uma política de pactuação, que é a política que vigora até hoje. Está claro? A pactuação, feita em órgãos colegiados, né, que articulam os 3 entes federados. Né? É uma pactuação, digamos. Então, a pactuação passou a ser, digamos, uma tendência parcial, pertinente ou referente à variável integração. Agora, essa integração ela poderia ser desdobrada em 2 formas de integração. Uma integração parcial e incremental com base numa pactuação horizontal. Né? Bom, aliás, essa é a tendência, digamos, é uma tendência, digamos, básica, digamos, que passou a predominar, né? Tá claro? Que passou a substituir a tendência da implementação da integração através de uma estratégia de autoridade, digamos, não normativa, digamos. Então, o sistema passou a assumir a integração como pacto, né, horizontal, né, como a perspectiva básica de trabalho. Só que essa perspectiva de pactuação, do nosso ponto de vista, implica em 2 possibilidades de tendência. Uma pactuação horizontal, né, que implique em um investimento deliberado em média e alta complexidade, né, e uma outra pactuação que não implique necessariamente em um investimento deliberado em média e alta complexidade. Está claro? Que é o que está pintando hoje em dia, essa tendência está pintando hoje em dia. Você não observa claramente, do ponto de vista do Ministério da Saúde, ou das secretarias municipais de saúde e estaduais, não observa um esforço, digamos, não consegue distinguir um esforço claro de investimento em média e alta complexidade. Está claro? Ao contrário, a medicina supletiva está, de alguma maneira, representando ou cumprindo esse papel de complementar esse vazio, digamos, da média e alta complexidade, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Se tem um problema nosso, do Sistema Único de Saúde nosso, é um problema crítico, é a fragilidade da média complexidade. Tá? E da alta e mais da média complexidade. Tá? E sem uma média complexidade, o PSF não funciona bem. Então, a gente conseguiu discernir aí 2 objetivos associados, enfim, claros. Uma pactuação horizontal, digamos, com investimento em média e alta complexidade, e uma pactuação horizontal, digamos, envolvendo vários entes, sem um investimento em média e alta complexidade, deixando, digamos, a média e alta complexidade para a medicina supletiva. Tá? E em termos de fixação do profissional, enfim, eu vou me restringir a esse desafio estratégico, né? O que a gente observou foi a possibilidade de 2 objetivos associados, que vão dar lugar a 2 tendências. Um objetivo seria uma política especial de contratação e remuneração, né? Que é o que está pintando aqui. O Mais Médico é uma política especial de contratação e de remuneração, que implica num vínculo fraco, né? Temporário e instável, né? Está claro? E o outro é um precário, um vínculo precário, enfim, né? Sobretudo no caso do cubano, enfim. Quanto tempo dura esse programa? O que é o Mais Médico? Não sei, está rolando, não sei qual é. Eu acho que seria um programa, enfim,
de duração indefinida até a gente resolver esse problema, digamos, né? De realmente chegar a um número racional de médicos e a uma relação racional, a uma proporção racional de médico por habitante, né? Tá? Que seria uma relação precária hoje em dia no Brasil. Médico tem, o problema é a distribuição dos médicos. Enfim, tem regiões onde não tem médico, e tem regiões onde sobram médicos. Bom, e a outra objetivo associado, digamos, à variável, ao desafio estratégico da fixação provisional é implementar concurso público e uma carreira. Né? E uma carreira, digamos, do médico de família. Está claro? Ou seja, contratar através de concurso público e fazer com que os médicos de família ingressem numa carreira normatizada. Está claro? Então, são as duas possibilidades. O que está predominando hoje, inclusive em termos de tendência, né, enfim, é a primeira possibilidade. Vínculo precário, enfim, contratação não por concurso, né, vínculo precário e remuneração diferenciada, enfim, a todas as luzes diferenciadas, porque inclusive no mais médico tem médicos que ganham mais do que médicos que ganham menos, cubano ganha menos, o Estado cubano ganha mais, os venezuelanos ganham mais, enfim, se vem um médico português ele vai ganhar os 10 mil reais, enfim. Então tem isso aí. E tem todo tipo de incentivos, digamos, para interiorizar o médico da família. Depende muito também de cada município. Tem municípios que pagam bastante para cada médico, enfim. Mas, em geral, o que está predominando hoje em dia, em termos de contratação, de incorporação do profissional, é uma incorporação não por concurso, digamos. É uma contratação, digamos, através de organizações sociais, entendeu? De organizações sociais ou de instituições, digamos, privadas que fazem um gerenciamento, né, do público, né, de programas públicos, de saúde pública, né. Como no caso, no Rio de Janeiro, o PSF, ele é gerido por organizações sociais. Bom, então é isso. Então, é importante definir os objetivos associados aos desafios estratégicos dos atores envolvidos, digamos, no movimento das variáveis ou das incertezas críticas do cenário. Tá? Agora, uma outra matriz que é fundamental, né, digamos, na análise dos atores, posterior, digamos, à definição dos objetivos associados, dos vários dias, é a matriz atores objetivos, que é uma matriz que tenta simular a posição dos atores em relação aos objetivos. Tá? Aqui a gente usa, por exemplo, 3 possibilidades, quer dizer, mais um que corresponde a apoio, menos um é rejeição e 0 é indiferença. Basicamente é isso. Mais um, o sistema de Godet é simples. Mais um significa que o ator apoia um objetivo associado. Menos um significa que o ator rejeita. E 0 é indiferença. Está claro? Então, a gente cruza os atores com os vários objetivos. Tá? Então, aqui no slide, aqui você vê que o Ministério da Saúde aprova o objetivo 1, né, que é aumentar o nível de financiamento do programa e estimular, digamos, o aumento do financiamento municipal e estadual, né? Embora isso aqui seja muito teórico, né, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. A emenda constitucional 29, por exemplo, né, que tenderia a aumentar significativamente o volume de recursos do Ministério da Saúde, nunca foi cumprida na prática, né? Tá? Sequer aprovada, né, implementada, digamos. Então, o que existe é subfinanciamento. Tá, subfinanciamento. Mas, a princípio, o Ministério da Saúde apoiaria, digamos, né, esse objetivo associado. Como apoiaria, por exemplo, o objetivo da integração pactuada. Perdão. Ele apoiou, quer dizer, ele não apoiaria, por exemplo, o Ministério da Saúde, no caso, né, de fato, né, uma integração pactuada que implicasse em um investimento significativo em média de alta complexidade. Você não identifica no Ministério essa intenção.
em termos de política, ou em termos de discurso também, enfim, isso é claro. Está claro? Então, em relação a esse objetivo, integração pactuada horizontalmente com investimento em média e alta complexidade, eu diria que o Ministério da Saúde se posicionaria como um menos um. Contrário, de fato, contrário. Que é o que aparece no slide, contrário. Está claro? Agora, em relação, por exemplo, àqueles dois objetivos que eu coloquei, olha, incorporação através de concurso e implementação de uma política de carreira, né, para esse servidor, né, esse médico de família, o Ministério também seria contrário. E os secretários municipais de saúde estão sendo contrários. Eles estão optando por uma política, digamos, de contratação precária, digamos, através de organizações sociais, né, utilizando uma lógica contractual, né, são organizações que, de alguma maneira, estabelecem um contrato, né, de meta com as secretarias de saúde, enfim, está claro? Mas são elas que fazem a seleção de pessoal e que pagam e que definem a remuneração, etc. e tal, tá? Então, em relação a esse objetivo, digamos, da carreira e do concurso, eu diria que o CONASENS é contrário, o CONAS é contrário e o Ministério é contrário. Tá? O que tende a reforçar um objetivo associado é remuneração diferenciada, não vai ter uma única diferenciação padronizada, igual, pautada num plano de carreira, e a incorporação não vai ser por concurso, por mérito. Tá? Não está sendo, e talvez não seja no futuro. Então, essa análise, para concluir, essa análise é fundamental. Essa matriz, eu gostaria que você, que os fóruns de trabalho, digamos, de alguma maneira, utilizassem, né, em profundidade. Ou seja, essa matriz é a matriz MAO. Como é a matriz MAO? De Mao Tse-tung. Matriz atores-objetivo. Matriz atores-objetivo. Tá? Agora, qual é a finalidade, a conclusão dessa análise? De alguma maneira, simular as tendências mais prováveis, digamos, das variáveis em foco, das variáveis que foram definidas como incerteza crítica ou variáveis-chave. Tá? Está claro isso? Eu acho que, de alguma maneira, as tendências, digamos, que vão assumir as variáveis vão depender da posição dos atores em relação aos objetivos associados, aos grandes desafios estratégicos do sistema prospectado. Desafios colocados pelos atores. Bom, análise morfológica. Análise morfológica, isso aqui é rápido, é uma análise, como eu assinalei na apresentação do módulo, né, das tendências possíveis de cada variável. De uma análise simulada das combinações possíveis dessas tendências. Tá? Então, no nosso exemplo simplório, né, colocando pedagogicamente no documento de base, a gente coloca algumas configurações aqui, né, pertinentes às várias variáveis. Então, a primeira configuração é o aumento diferencial de financiamento. A gente prevê um aumento diferencial do financiamento. Prevê a expansão em relação à V2, a especialidade, a formação profissional. Prevê a expansão da especialidade de saúde à família. As configurações possíveis em relação à integração, repito, são a regionalização pactual com pouco investimento em complexidade e uma regionalização com investimento. Tem duas possibilidades ali. No nosso exemplo caricato, simplório, tem duas possibilidades. Duas tendências possíveis. E em relação à V4, bem, tem essas duas tendências já antecipadas. Contratação temporária, remuneração diferenciada, e a outra tendência é concurso e carreira. Ok? Então, a análise morfológica é uma análise das combinações possíveis dessas configurações, dessas tendências. Tá? Né? Que esse slide, né, apresentado no elenco de slide, pretende retratar. Né? Quer dizer, aqui no caso, considerando essas configurações, né, e considerando que houve uma redução de variedade imensa dessas configurações, são poucas configurações, né? Tem variáveis que comportam uma única configuração, uma única tendência, e outras variáveis que apenas comportam duas.
as combinações possíveis dessas configurações, as combinações dessas tendências, né, comportam a possibilidade de três cenários. De três cenários, está no slide. Tá? No slide. Sendo que o cenário central, que seria o cenário de maior probabilidade de ocorrência, é um cenário caracterizado, digamos, pela prevalência, digamos, da seguinte tendência: aumento diferencial do financiamento, expansão da especialidade de saúde da família, regionalização sem investimento em complexidade, forma de contratação temporária e remuneração diferenciada. Tá? Essa é a tendência. Expansão discreta do controle social e controle de qualidade, né? Discreta, não intensa, e aumento do grau de comprometimento das secretarias municipais de saúde. Esse é o cenário central. Mas tem outro cenário possível, cenário que implicam em considerar, por exemplo, o otimista, por exemplo, é um cenário que implica em considerar, em colocar como configuração, como evento, a regionalização, a integração com investimento em média e alta complexidade. Seria um cenário altamente otimista. Como um cenário altamente otimista, abrigaria possivelmente a tendência, digamos, da contratação do médico de família por concurso público e a elaboração de planos de carreira para o médico de família, tá? Que norteariam a forma de remuneração, né, do mesmo. Tá claro? Isso num cenário, digamos, mais otimista. Né? Mais otimista. Tá? Enfim, então, análise morfológica é um pouco um jogo, né, de combinação das tendências, tá? Em que a gente aplica alguma sorte de exclusão, digamos. Né? Faz uma seleção considerando alguns fatores de exclusão. O fundamental, digamos, é evitar a incoerência. Repito, a incoerência, porque o conceito de cenário, o conceito básico do cenário é aquele já formulado, de um conjunto coerente de tendências. Tendências que dependem, digamos, do jogo dos atores. Né? Dos atores. Bom, e em relação à análise dos impactos cruzados, digamos, eu diria que a análise dos impactos cruzados, né, é uma análise probabilística de tendência, né, que implica em aplicar um questionário especialista. Isso o grupo de trabalho, o fórum de trabalho, poderia fazer isso, aplicar um questionário, entendeu? Junto a alguns especialistas. Né? Então, vamos supor que a gente definiu 3 eventos, né? E1, E2 e E3. Né? 3 eventos, um cenário de 3 eventos. Né? Então, a probabilização de tendência consiste em primeiro, identificar, através da análise dos especialistas, a probabilidade individual de E1, do evento 1. A gente teria que simular a probabilidade individual do evento 1. Teria que simular a probabilidade individual do evento E2, da tendência 2. E simular a probabilidade individual do evento E3, considerando um cenário, digamos, construído a partir de 3 eventos. Tá? Mas, além dessa análise da probabilidade individual, ou da probabilidade isolada de cada evento, a gente faz o cruzamento, perguntando ao especialista qual é a probabilidade do evento E1, né, do evento 1, caso E2 aconteça. Isso. Segundo, qual é a probabilidade de E1 caso E3 aconteça? E mais do que isso também, qual é a probabilidade de E1 caso E2 não aconteça? E qual é a probabilidade de E1 caso E3 não aconteça? Está claro? Mas tem outra pergunta, eu estou me referindo aqui a E1. Quer dizer, em relação ao evento 1, a gente tem que ver a probabilidade do evento 1 caso os outros eventos aconteçam. E a probabilidade do evento 1 caso os outros eventos não aconteçam, no negativo. Está claro? Agora, tem que ver também a probabilidade de E2. Qual é a probabilidade de E2 caso E1 aconteça e a probabilidade de E2 caso E3 aconteça. E a probabilidade de E2 caso E3 não aconteça. Está claro?
Porque o fato de E3 não acontecer, por exemplo, pode aumentar a probabilidade de E2. Está claro? Caso a probabilidade, quer dizer, caso E3 não aconteça, pode significar, né, o aumento da probabilidade de E2 quando há um fenômeno de inibição entre os dois eventos. Entendeu? Tá. Dentro do pressuposto de que o evento 3 iniba E2. Se E3 não aconteça, que é um evento inibitório de E2, aumenta a probabilidade de E3. Tá? Então, a gente faz uma série de perguntas, né, para os especialistas. Enfim, e a gente utiliza um sistema classificatório aqui, que vai de 1 a 6. Esse questionário aparece aqui no documento de base, e se não aparece, eu encaminho para vocês, urgentemente, enfim. Mas é um questionário simples que supõe o seguinte sistema classificatório. Vai de 1 a 6. 6 é um quadrante, digamos, que o especialista preenche quando não existe nenhuma relação entre os eventos. Quando não há nenhuma relação entre os eventos, por exemplo, entre E1 e E2, nada a ver, o cara coloca um X em 6. Tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que é 1? É uma probabilidade baixa, muito baixa. Tá? Então o especialista não bota um número, 30% de probabilidade. Né? Ele trabalha com probabilidade baixa, muito baixa, que é 1, probabilidade baixa, que é 2, probabilidade média, que é 3, probabilidade alta, que é 4, e probabilidade muito alta, que é 5. É um questionário com um X, né? Tá? Que o especialista vai colocar no xizinho. Tá? Enfim. Olha, de posse dessa informação, nós podemos jogar essa informação num software que acho que está acessível publicamente. Antigamente a gente comprava, enfim, era um software muito amarrado, porque ele comportava uma única aplicação e depois bloqueava, né? É o SMIC Probe Expert. SMIC é sistema do método dos impactos cruzados. Probe é probabilidade, e expert é o especialista, o expert, o cara que vai preencher o questionário, vai responder ao questionário. Está claro? Então, com essa informação, digamos, do questionário, a gente joga essa informação no questionário no software, no SMIC, Probe Expert, e o software vai dar o elenco o ranking, um elenco dos cenários. Tá? Segundo a probabilidade. Desde o mais provável até o menos provável. Tá claro? Vai dar, primeiro com 60% de probabilidade, o segundo 55%, e vai por aí. É o ranking. Tá claro? Então, o objetivo da análise dos impactos cruzados é fundamentalmente o objetivo de escolher o cenário definitivo, né, e de probabilizar os cenários. Tá? Tem forma qualitativa de trabalho, de operar essa análise. Aqui tem um slide, que é uma matriz dos impactos cruzados, que é qualitativa. Né? Com 3 eventos, E1, E2, E3, então a gente cruza esses 3 eventos. Né? Enfim, aqui tem, por exemplo, o primeiro evento é E1, né? Tá? E aqui tem 2 valores aqui, referentes a E2 e E3. Tem um 2 mais para E2 e um 5 menos para E3. O que é 5 menos? Esse aqui significa operar, isso aqui significa operar com um outro sistema classificatório, um sistema que vai de menos 5 a mais 5. Tá? Menos 5. Em que 0 é nenhuma relação, que seria o 6 do questionário a que me referi anteriormente. Entende? Agora, o menos 5 aqui, de E3, significa que existe uma possibilidade, digamos, ínfima, de que aconteça E3 caso aconteça E1. Está claro? Menos 5. Né? Que a matriz de análise de impacto cruzado é uma matriz, inclusive, uma matriz da inter-relação das probabilidades das tendências. Né? Ou uma inter-relação das tendências probabilizadas. Tá?
Então, esse menos 5 que aparece aqui significa uma nota baixíssima, um grau de probabilidade ínfimo. Uma muito alta probabilidade de não acontecer E3. Tá? O mais 2 aqui, de E2, é uma possibilidade positiva. Significa que há algum grau de sinergia entre E1 e E2. Tá claro? Uma probabilidade quase que média de que ocorra E2 caso ocorra E1. Está claro? Então, essa é uma análise que nós podemos fazer qualitativamente. Enfim, se a gente não tiver tempo de procurar o especialista, não podemos simular isso, trabalhando com esse sistema classificatório, que é o sistema que utiliza o Grumbat e outros teóricos da prospectiva nacionais. Enfim, vai de menos 5 a mais 5. Mais 5 é uma alta probabilidade de acontecer, e menos 1 é uma probabilidade muito alta de não acontecer. Está claro? De não acontecer. Tá? Então, em função disso aqui, dessa análise, desse slide, o que a gente viu é que o cenário mais provável aqui, digamos, considerando, digamos, os impactos cruzados, o cenário mais provável talvez seja a combinação, digamos, de E1, né, com E2, sem que aconteça a tendência esboçada anteriormente referente a E3. Tá? É o que a gente chama de 1-1-0. 1-1-0. Né? A gente utiliza essa terminologia, o 1-1-0, quer dizer, no seguinte sentido, digamos, aqui eu termino, digamos, cada tendência, digamos, esboçada anteriormente, corresponde a uma estrutura binária. Tem duas possibilidades, ou a tendência acontece ou não acontece. Se a tendência acontece, digamos, a gente usa o número 1. Se a tendência não acontece, utiliza 0. Tá? Então, aqui, dada, por exemplo, essa inibição grosseira, marcante, entre E1 e E3, entendeu? E3 ganhou menos 5, caso E1 aconteça, há uma forte inibição, se E1 acontece. Enfim, aqui há uma probabilidade muito alta de que E3 não aconteça. Então, o cenário mais provável aqui é o cenário 1-1-0. Tá? 1-1-0. Significando esse 0 que a tendência esboçada para o evento 3 talvez não ocorra, não venha a acontecer. Tá? Não aconteça. Não aconteça como parte de um cenário probabilisticamente mais consistente, digamos, de maior probabilidade, né, de ocorrência. Tá? Então é o seguinte, a gente na análise dos impactos cruzados, a gente observa, digamos, os fenômenos de sinergia e de exclusão. Né? E de exclusão. Tá? E a análise da sinergia e da exclusão entre as tendências probabilizadas é fundamental para compor o cenário definitivo, porque o cenário é um conjunto coerente de tendências. Eu não posso botar dentro de um cenário probabilisticamente consistente tendência contraditória, digamos, fenômenos que se excluem, que se inibem. Está claro? Então, uma análise um pouco da interrelação das tendências probabilizadas e uma análise do grau de sinergia e de exclusão, né, dessas tendências. De exclusão dessas tendências. Então, a análise do impacto cruzado ajuda a escolher definitivamente, por definitivo, digamos, os cenários finais, né, e ajuda a probabilizar. Bom, eu gostaria de terminar, né, afirmando que a análise do Godet é uma análise extremamente formalizada e complexa, né, multifacetada, são 4 formas de análise, como a gente já viu, e cada forma de análise, né, comporta um software, se apoia num software. Por exemplo, a análise estrutural se apoia no MICMAC, que é um software. A análise dos atores tem um software que é o Mactor. Enfim, o Morphol é um software para análise morfológica, para fazer as combinações de tendência. Né? Enfim. Porém, nós podemos trabalhar de maneira menos formalística, menos formalizada, menos rigorosa, menos apoiada na estatística e na probabilização,
e sim trabalhar de uma maneira mais qualitativa e literária, né? E literária, tá? Tem prospectivistas que fazem uma opção clara pelo cenário de tipo literário, menos formalizado, tá? Por uma narrativa mais solta, mais relaxada, mais flexível, né? Mais qualitativa, tá? Sem tanto cálculo, sem tanto ênfase, digamos, no cálculo matemático, estatístico, no caso, né? E probabilístico. Ok? Eu prefiro trabalhar de maneira mais probabilística, mas então você fica à vontade. Seria importante seguir um pouco a lógica, né? A lógica do enfoque, porém trabalhando de maneira mais qualitativa, mais literária. Ok? Obrigado.